Quem está feliz com Jesus aqui, dá um glória a Deus. Graça e paz, bem-vindo aí mais um culto. Você que está online também, seja muito bem-vindo à Igreja Conviva. Para quem não me conhece, sou o pastor Rafael, sou pastor aqui da Igreja Conviva. E é uma alegria receber você aqui nessa manhã, para juntos nós adorarmos o nome de Jesus e recebermos mais uma porção da palavra de Deus. Amém? Quem quer receber mais uma porção da palavra de Deus aí? Quem já está sendo mudado, transformado através dessa série? Nós tivemos o nosso primeiro episódio no domingo passado e hoje nós vamos para o nosso segundo episódio da nossa série sobre mudanças. Ok? Eu quero encorajar o seu coração. Deus tem algo para fazer na sua vida, na sua história. Deus deseja mudar a sua história, o seu destino. E eu quero liberar aqui uma palavra antes da gente já começar a mensagem. Essa manhã que é uma manhã de mudanças. Deus está mudando aqui destinos, Deus está mudando corações, Deus está mudando pensamentos, Deus está mudando a sua história, Deus está mudando a sua casa, Deus está mudando a sua família. Se você crê, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. No primeiro episódio, domingo passado, a pastora Bruna deu abertura nessa série e nos trouxe ali algumas verdades necessárias, as mudanças necessárias para as nossas vidas. Mas nós vamos continuar hoje ali com o povo de Israel ainda, que viveram várias mudanças. O povo de Israel, o povo hebreu que foi chamado pelo Senhor para viver um propósito. E para cumprir o propósito eles precisaram passar por diversas mudanças. Nós sabemos que Deus deu uma promessa a Abraão, que a partir de Abraão nasceria uma nação e eles conquistariam uma terra, a terra prometida. Mas antes de conquistar essa terra prometida, algumas coisas precisaram mudar. E isso tem tudo a ver com a gente. Quem tem promessas de Deus aqui? Antes de você alcançar as promessas de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, o Senhor, Ele deseja mudar o seu coração, o nosso coração. O Senhor deseja mudar algumas coisas de lugar. O Senhor deseja não somente o seu coração, mas mudar os seus comportamentos e até mesmo a sua geografia. O Senhor deseja mudar também a sua geografia, o seu endereço. Todo tipo de mudança o Senhor tem para nós. Para alguns talvez é uma mudança interna, para outros talvez são mudanças externas, para outros talvez vão permanecer no mesmo endereço, mas para alguns outros talvez Deus tenha um novo endereço. E nós estamos vivendo num tempo assim. O Senhor tem um novo endereço para essa casa, amém? Nós estamos na construção, nós estamos avançando. O diabo tem tentado nos fazer desanimar, desistir, mas ele se levanta para cair, amém? Nós sabemos de tantos gigantes que aparecem nesse processo de mudança. Gigantes que tentam se levantar contra nós para tentar nos desanimar. Mas nós estamos vencendo todos os gigantes, amém, queridos? E a nossa obra está avançando e logo nós teremos um novo espaço, um novo endereço, teremos um novo lugar de culto, porque já está apertado aqui, né? Teremos um novo espaço para a gente cultuar, adorar o Senhor, vidas serão alcançadas. E aí nós aprendemos no domingo passado, que mais importante do que uma mudança geográfica, é a mudança que o Senhor quer gerar dentro de nós. Sabe, isso ficou marcado em nossos corações. Mais do que mudar a sua geografia, o seu endereço, mais do que mudanças materiais, o Senhor, Ele deseja mudar o seu coração. Ele deseja mudar as coisas dentro de você, os seus pensamentos, a sua forma de agir, de pensar. E eu quero dar continuidade mediante essa palavra que nós começamos a receber no domingo passado. Eu quero continuar falando sobre mudanças, mas antes, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque é um privilégio estar aqui em Tua casa, em comunhão com os nossos irmãos. E agora nós vamos receber a Tua palavra, Senhor. Nós adoramos ao Senhor. E nós queremos agora aquietar o nosso coração, aquietar agora as nossas vidas, que esse ambiente agora seja tomado pela Tua glória, e nós queremos abrir os nossos ouvidos para receber aquilo que o Senhor tem para falar conosco através dessa série sobre mudanças. Que o Senhor use o Espírito Santo aqui nessa
nessa manhã para apontar aquilo que precisa ser mudado, transformado em nossas vidas, aquilo que o Senhor quer mudar em nossos corações, aquilo que o Senhor quer mudar em nossas casas, em nossas famílias. Nós estamos aqui, Senhor, com o coração aberto, pronto para receber a Tua palavra, que é viva e eficaz, pronto para receber as verdades dos céus para as nossas vidas nesse momento, Senhor. Toda distração que cesse agora em nome de Jesus, e nós tomamos atenção totalmente para a Tua palavra nesse momento, em nome de Jesus, amém. Amém? Esse segundo episódio da nossa série, eu quero falar com vocês nessa manhã sobre os estágios da mudança. Repita isso comigo, os estágios da mudança. Nós cremos que o Senhor tem mudanças para nós, mas nós também cremos que o Senhor, Ele não muda tudo de uma vez. Nós cremos que o Senhor, a vontade de Deus para nós, as mudanças de Deus para nós, elas são progressivas. Então, você que já teve a experiência de se entregar para Jesus como eu, e o dia que nós levantamos a nossa mão aqui na frente, e reconhecemos que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, e o Senhor passou então a morar no nosso coração, algo mudou aqui naquele dia. Você se tornou então filho amado do Pai, você agora faz parte da família de Deus, e agora você tem vida eterna. Algo mudou, algo extraordinário mudou. Mas a verdade é que não mudou tudo. A nossa mudança, ela acontece de forma progressiva. Ninguém sai daqui já com tudo mudado em sua vida. Existem estágios que o Senhor vai nos levando a mudar todos os dias um pouco mais. E eu quero falar sobre isso, sobre os estágios. E talvez você está aqui, queridos, num culto como esse, recebendo a palavra, e talvez você tenha a esperança de mudar tudo de uma vez. Não, não vai acontecer. Inclusive, igreja não muda ninguém. Porque se igreja mudasse a gente, tem gente que tem 30 anos de igreja, que vai todo domingo na igreja, que está a mesma coisa de quando foi a primeira vez. Já comecei a pregar. Então a igreja não muda ninguém. Ficar sentado na cadeira verde não muda ninguém. Pastor, então o que eu estou fazendo aqui? Você está aqui porque esse momento de culto, a igreja, ela fortalece a nossa fé. Então a sua fé vai ser fortalecida aqui nessa manhã, amém, queridos? Mas o que muda as nossas vidas de fato é seguir Jesus, e não só seguir, mas imitar Jesus. Porque talvez nós temos muitos seguidores de Cristo. Quem é seguidor de Cristo aqui? Mas a pergunta é, quantos imitadores de Cristo nós temos? Será que nós estamos imitando a Cristo em casa, no trabalho, na rua, no trânsito? Será que nós estamos imitando a Cristo, ou nós somos apenas seguidores de Cristo? Então olha só, igreja não muda ninguém, o que muda a nossa vida é seguir e imitar a Jesus. E aí eu quero usar mais uma vez o exemplo do povo do Antigo Testamento, entendendo que tudo que aconteceu no Antigo Testamento é um anúncio, foi um anúncio do que viria a acontecer no Novo Testamento. O Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. Então tudo que existe na Bíblia, tudo que aconteceu, as histórias que aconteceram no Antigo Testamento, tem a ver com a minha vida e com a sua vida, amém, queridos? O Senhor tem algo para nos ensinar. Então talvez tem gente que pensa assim, não, o Antigo Testamento eu não gosto, tudo foi história, lindo, maravilhoso, mas é Novo Testamento, é Nova Aliança. Não, queridos, tudo que aconteceu no Antigo é a sombra do Novo Testamento. A história do povo hebreu, ali com Moisés, simboliza a nossa história com Jesus. Tem muito a ver com o que Jesus fez conosco também hoje na Nova Aliança. E ali com o povo hebreu, a gente consegue extrair 3 estágios de mudanças geográficas, mas que mudaram toda uma nação. Mudanças que foram na geografia, mas que não tocou apenas a geografia daquele povo, tocou o coração daquele povo, transformou a história daquele povo. E é por isso que nós podemos extrair essas verdades. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 1. Êxodo capítulo 1, verso de número 1. Eu quero, desde o princípio, nós vamos usar muito a palavra de Deus. Talvez se você não der conta de abrir aí, você presta atenção, que o pessoal da mídia vai estar sempre ligado aí, colocando aqui no telão. O texto diz assim no verso 1. Estes são os nomes dos filhos de Israel,
que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família. Versículo 2 diz assim, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito, um dos filhos também de Israel. José já estava lá no Egito. Ora, morreram José, o governador do Egito, a história que você conhece, morreu. Todos os seus irmãos e toda aquela geração morreram, diz o verso 6. E aí no verso 7 ele continua dizendo assim, os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, multiplicaram-se e se tornaram extremamente numerosos, tanto que a terra se encheu deles. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. A história passou, os anos se passaram, José morreu, toda aquela geração morreu, os irmãos de José também morreram, e ali havia um povo numeroso. E aí o texto está dizendo que um novo rei subiu para ser aquele novo rei do Egito, e não lembrava mais de José. A história foi esquecida. Quem foi José? O salvador do Egito, o príncipe do Egito, aquele que governou o Egito, passou. E ele disse ao seu povo, vejam, o povo israelita agora é mais numeroso e mais forte do que nós. Venham, precisamos tratá-los com astúcia, para que não se multipliquem, e no caso de guerra, se alinhem aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam da terra. Versículo 11, estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados. Para o quê? Para oprimi-los com tarefas pesadas. Assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades de armazenamento, Pitom e Ramessés. No entanto, quanto mais eram oprimidos, mais se multiplicavam e se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-se a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar a argamassa com o barro, fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em todo esse trabalho forçado, aos egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. Eu quero ler até aqui. Aqui nós já começamos a entender o que aconteceu. No Egito, é o primeiro estágio, pode pôr aqui para mim por favor no telão, Egito. É o primeiro estágio da mudança, é o primeiro estágio aonde algo foi mudado, aonde algo saiu do combinado. Então nós sabemos aqui nesses versículos, que Abraão, Isaac e Jacó estavam vivendo a promessa. Jacó teve muitos filhos, um deles é José. José então é vendido pelos seus irmãos, é levado como escravo lá para o Egito. E aí então você já sabe toda a história. Deus muda a história de José, e José então se torna governador do Egito. Então quem estava abaixo de Faraó era José. José mandava em tudo, José cuidava da economia, José tinha uma posição muito alta lá dentro da nação do Egito. E aí então sabemos que houve fome ali na terra onde Jacó com seus filhos estavam vivendo, os irmãos de José estavam vivendo. Eles então migram para o Egito, eles tiveram um encontro com José, e aí então Deus fez algo lindo ali naquele encontro, reconciliaram a família e começaram a viver ali no Egito. Então eles se estabeleceram ali, era a época de fome em Canaã, foram para o Egito. Lá no Egito José era o governador, sua família então se estabelece ali. E aquilo que era para ser uma estação, aquilo que era para ser um tempo, se tornou a morada deles. E José governava. E eu comecei a pensar sobre isso. E eu lembrei da história do princípio com Adão e Eva. Se conecte aqui comigo para você conseguir ter essa linha de raciocínio. Adão então junto com Eva é colocado ali no jardim do Éden, e eles desfrutavam de algo maravilhoso. Então Adão tinha o domínio, Adão tinha o governo do jardim, Adão governava tudo, o governo estava sobre ele.
igual José. José também tinha o domínio, José também tinha o governo do Egito. Porém nós sabemos que Adão, ele cede ao pecado. E Adão então é separado de Deus e ele morre espiritualmente. Então Adão agora se torna escravo da terra. Deus diz, você vai trabalhar agora, e do suor do seu trabalho você vai conquistar. Então agora Adão se torna escravo, por quê? Porque o pecado entrou e ele morreu espiritualmente. E assim foi com José também. José é aquele que governava, José é aquele que tinha o domínio. José morre, passa uma geração, e aquele lugar que os anos passaram, onde os hebreus se estabeleceram e governavam sobre aquele lugar, agora esses hebreus se tornaram escravos daquela terra. A morte entrou, a escravidão então o Egito se tornou o lugar da escravidão. Assim como a terra também se tornou o lugar de escravidão para o ser humano. A escravidão do pecado, o pecado dominou. O lugar que era para suprir uma necessidade, o lugar que eles foram para justamente não morrer de fome, alguns anos se passaram, as gerações se passaram, e aquela terra agora se tornou lugar de morte e de escravidão. Houve uma mudança, algo que estava ali planejado pelos hebreus, dentro do Egito, agora houve uma mudança. Houve uma mudança, assim como houve uma mudança no Jardim do Éden, de governador para escravo no Jardim do Éden. Agora ali no povo de Israel, os hebreus também, houve uma mudança no povo hebreu, aonde era de governador, José, o governador, agora se tornaram o povo escravo do Egito. E durante 400 anos, o povo foi oprimido, escravizado, gerações inteiras morreram dentro do Egito, escravizados pelo faraó. E esse é o primeiro estágio. É isso que aconteceu com o povo hebreu ali dentro do Egito. Durante 400 anos, eles foram oprimidos, escravizados, morreram, estavam distantes do propósito, estavam distantes da promessa. E é isso, exatamente isso que o pecado faz com a gente. O pecado, quando não há mudança, quando não há arrependimento, quando nós damos lugar ao pecado, nós nos tornamos escravos. Quando o pecado domina o nosso coração, nós nos tornamos escravos. Deus nos fez com um propósito, Deus nos fez para sermos filhos herdeiros, amém, queridos? Mas o pecado nos tornou escravos do pecado, escravos do diabo. O pecado nos leva à morte, você já sabe disso. E tudo que o diabo, tudo que o pecado toca, ele destrói. Quando o pecado toca na sua casa, ele destrói a sua casa. Quando o pecado toca no seu casamento, ele destrói o seu casamento. Quando o pecado toca nos seus filhos, ele destrói os seus filhos. Quando o pecado toca o seu coração, ele destrói a sua própria vida, te levando à morte. Uma morte primeiro espiritual. Então, quando não há arrependimento e mudanças, que é sobre isso que nós estamos falando, o pecado escraviza até a morte. E talvez você está aqui nessa manhã, e você está preso pelo pecado. O pecado dominou você, você nasceu com um propósito. Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem algo lindo para fazer no seu coração, Deus tem algo lindo para fazer na sua história. Mas porque você deu lado para o pecado te escravizou. E talvez você que está aqui nessa manhã, online nos assistindo, você está acorrentado pelo pecado, escravizado pelo pecado, dominado pelo pecado. Você não consegue sair da vida de pecado. Você está no Egito. E o propósito que Deus tinha para você, porque você decidiu se contaminar com o pecado, você está longe do propósito, longe das promessas, como o povo de Israel estava. E por isso, esse é o primeiro estágio, o Egito. E a primeira mudança que acontece ali no povo de Israel é a liberdade da escravidão. Pode pôr aqui para mim, por favor. É a liberdade da escravidão. É a primeira mudança que acontece com o povo hebreu. É quando o povo estava em sofrimento, é quando o povo estava aprisionado, ou quando o povo estava escravizado pelos egípcios, e algo acontece uma libertação do povo. E aí em Êxodo capítulo 3, versículo 7, diz assim: o Senhor disse: tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo no Egito, e escutando o seu clamor por causa dos seus feitores.
pois me preocupo com o sofrimento deles. Deixa aqui, por favor, o versículo. Olha só o que esse versículo está dizendo. O próprio Deus, o Senhor, Ele diz: eu tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo. Nessa manhã o Senhor está aqui, amém, queridos? E Ele está dizendo para aqueles que estão no pecado, para aqueles que estão aprisionados, para aquele que é escravo do pecado, o Senhor está dizendo assim: eu tenho visto a opressão que o pecado tem causado na sua vida. O Senhor está dizendo para alguns aqui nessa manhã: eu tenho visto a opressão que o pecado, o peso que o pecado tem causado em você. Eu tenho visto, diz o Senhor. E Ele continua dizendo: eu tenho escutado o seu clamor. Talvez você está aqui nessa manhã e você está nesse primeiro estágio de mudança da sua vida. Você se encontra no Egito, você se encontra acorrentado, você se encontra preso no seu passado, você se encontra preso nos pecados do seu passado, você ainda não conseguiu se libertar de alguma coisa, você tenta, você faz alguma coisa, mas parece que nada muda. Você vem para a igreja, você coloca diante de Deus, mas parece que nada muda. Você não sai desse primeiro estágio, parece que o Egito te pegou de jeito, o pecado te pegou de jeito, e você até ora, você até clama, você até chora na presença de Deus, mas parece que algo nunca muda na sua vida. Parece que esse pecado ainda continua atormentando você, pesando o seu coração. Talvez você é essa pessoa, mas mesmo no meio do seu pecado, o próprio Deus está dizendo assim: ó, eu me preocupo com os seus sofrimentos, eu me preocupo com o que o pecado gera na sua vida, eu me preocupo com aquilo que o pecado tem gerado dentro da sua casa. O próprio Deus está dizendo isso essa manhã para mim e para você. E Ele continua dizendo no versículo 8: por isso eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde fluem leite e mel, a terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Versículo 9 ele diz assim: pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Eu quero fazer um convite para você que talvez esteja nesse primeiro estágio de mudança. Talvez você está dentro do Egito. Parece que sua casa foi tomada por uma nuvem negra de pecado. E parece que todos foram dominados. E parece que a sua casa, talvez a sua casa está dominada pelos desejos da carne. E parece que nada vai para frente, parece que nada muda na sua vida. Sabe o que é isso? É o pecado. Mas como o próprio Deus diz que eu desci para livrá-los, um dia, o próprio Deus também desceu aqui na terra. O Deus chamado Jesus Cristo morreu por mim e por você naquela cruz, para te ver livre do pecado de uma vez por todas. Eu quero perguntar aqui nessa manhã, Igreja Conviva: quantos foram libertos da escravidão do pecado? Glorifica Jesus, aplauda ao Senhor, porque você é livre. O Senhor te libertou. Aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário é suficiente para libertar você. Mas talvez existam pessoas que creem no Evangelho, que creem na graça, que creem na cruz, mas ainda estão clamando, porque não conseguem abandonar uma vida de pecado. A gente acha um absurdo o povo de Israel, quando saíram do Egito, quererem voltar para o Egito. A gente acha um absurdo isso, ó. Deus usou Moisés, atravessaram o Mar Vermelho, e muitos deles começaram a falar: eu vou voltar para o Egito. Lá pelo menos eu tenho segurança, eu tenho comida, eu sou escravo, mas pelo menos eu não preciso passar por isso que eu estou passando. E sabe, talvez você está aqui nessa manhã com esse mesmo cenário. Você está no primeiro estágio de mudança. Você está tentando sair do Egito, e talvez até saiu do Egito, mas talvez você insiste em dar lugar para o diabo. E talvez você está aqui hoje, e Deus conhece o seu coração. Você tem desejado voltar para a vida de pecado, para a escravidão do Egito. Eu escuto
diversas vezes, como pastor da igreja, pessoas que falam assim: agora que eu me entreguei para Jesus, agora que eu sinto que Deus fez algo no meu coração, pastor, parece que é tão pesado. Parece que quando eu vivia lá na escravidão, fazendo os desejos da minha carne, parece que era tudo tão mais fácil. Eu quero dizer para você, isso é uma mentira do diabo sobre a sua vida. O Senhor quer libertar você nessa manhã. Amém. Em Romanos capítulo 6, versículo 16, diz assim: vocês não sabem que se tornam escravos daquilo o que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes é transmitido. Graças a Deus. Graças a Deus que nós recebemos o ensino da graça, do favor, do perdão de Deus. E hoje nós não somos mais escravos do pecado. Aí o versículo 20 continua dizendo assim: quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. Olha só o que o texto está dizendo. Quando era lá escravo, quando você não se importava com a vida que você levava, o pecado estava aí todo dia, e você satisfazendo os desejos da sua carne, você estava nesse primeiro estágio, aprisionado pelo Egito, pelo pecado, pela escravidão do Egito, do pecado. O apóstolo Paulo está dizendo assim: quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje, vocês se envergonham, ou deveria, das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor por essa verdade que nos liberta, essa verdade que nos tira o peso do pecado, essa verdade que nos deu uma nova vida. Uau! O Senhor está chamando você hoje para sair desse primeiro estágio de mudança, aonde você abandona o fardo do pecado, aonde você abandona uma vida de pecado e começa a viver a santidade que Deus tem para você. Em João, capítulo 8, versículo 34, o próprio Jesus vai dizer: Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Serão livres. Fala mais alto: serão livres. É isso que Jesus tem para você nessa manhã. Jesus quer que você olhe para o Egito, para a escravidão de pecado que você vive, e você fala assim: ó, basta, chega. Jesus conquistou na cruz do Calvário a liberdade do pecado, e é por isso que o próprio Jesus está dizendo: aquele que pratica pecado é escravo do pecado. E ele diz: o escravo não tem lugar permanente na família. É por isso que muita gente não permanece nessa família. É por isso que tem muita gente que até se converteu, mas não consegue permanecer na família de Deus, não consegue permanecer na mesa com Deus, com Jesus. Por quê? Porque ainda continua escravo do pecado, e o escravo não tem lugar muito tempo, não permanece muito tempo. Mas o filho não. O filho, ele pertence a ela para sempre.
O filho pode até errar, o filho pode até pecar, mas ele entendeu que Jesus Cristo libertou ele daquele pecado, então ele não precisa errar de novo, ele não precisa pecar de novo, ele precisa se arrepender e se achegar perto do Pai, e ficar perto do Pai, porque na família do Pai existe lugar para os filhos, e os filhos têm lugar para sempre. Nessa manhã, o Senhor quer libertar você da escravidão, nessa manhã o Senhor quer tirar você desse lugar de escravo, dessa posição de escravo, e quer levar você para uma posição de filho, e filho amado do Pai. Vire para a pessoa do seu lado, me ajuda a pregar nessa manhã, diga assim, ó, você é filho, você é filha amada do Pai. Fala assim, ó, saia desse lugar de escravidão, saia desse lugar de pecado, vai para a mesa com Jesus, tem lugar para você na mesa, tem lugar para você na família de Deus. Quantos creem nisso? Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Assim como o povo de Israel teve o primeiro estágio de mudança, saindo do Egito, se libertando da escravidão, esse é o primeiro estágio que Deus tem para você, é sair da sua vida de pecado, é se arrepender dos seus pecados, e se tornar um filho amado do Pai. E o segundo estágio, ele fala sobre deserto. Põe para mim a palavra deserto aqui. Do Egito, eu fui liberto. Mas agora eu vou para onde? Para a terra prometida? Não. Eu vou para o deserto. Sabe por quê? Porque desertos são necessários para você e eu vivermos as promessas. Desertos são necessários antes de conquistar a terra prometida. Antes de acessarmos as promessas de Deus, talvez você não vai querer concordar, talvez você não vai dizer um amém, mas antes de acessar as promessas de Deus, Deus sempre tem um deserto para nós. Ainda bem que tem crente aqui nessa casa. Você sabe, já falamos e repito, o Evangelho não é um Evangelho fácil, não é um Evangelho soft, não é um Evangelho só de bênçãos, só de promessas. O Evangelho é um Evangelho de renúncias. O Evangelho é um Evangelho de desertos. O crente quer viver promessas, irmão. Quem quer viver promessa aqui? Não precisa dar um amém, não. Amém. O crente, ele quer viver promessas, mas ele não quer viver as mudanças que o deserto provoca. Posso ouvir um amém? A pessoa quer casar, aí ela fica pedindo, Senhor, me manda minha promessa, meu marido, minha esposa, eu quero ser feliz. Aí ela acha que a promessa que Deus tem para ela é achar o galã, é achar a varoa, e aí casa, e o deserto começa. Rapaz, o casamento deve estar feio aí. Quero declarar sobre a sua vida, passando deserto no casamento. Vai passar esse deserto em nome de Jesus. A sua terra prometida vai chegar dentro do casamento também, em nome de Jesus. Oh Jesus, põe sua mão, Senhor. A pessoa quer casar, quer marido, quer esposa, pensa que vai ser só romance, beijinho. Fica sonhando no dia que vai tirar foto dando beijinho na frente da torre lá de Paris. Mas aí descobre que a promessa ela vem acompanhado antes de um deserto. Que antes do povo pisar na terra prometida, eles tiveram que pisar no deserto. E aí tem muita gente que quando chega a parte do deserto quer fazer o quê? Quer pular, quer desistir, quer voltar para o Egito. Fala a Deus. Tem muita gente que tem promessa. Quem tem promessa aqui? Deus vai cumprir. Mas tem muita gente que começa o deserto, está indo em direção à promessa, aí quer pular o deserto, quer voltar para o Egito, começa a desanimar na fé, começa a pensar, quando eu não ia na igreja, pelo menos eu tinha tempo de domingo, quando eu não ia na igreja, pelo menos eu não tinha esse peso na consciência que o pastor fica pregando lá, esse peso fica sobre mim agora, que eu tenho que mudar de vida. Êxodo 13, versículo 17 e 18, diz assim:
quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus. Olha só, a pastora Bruna falou sobre isso, eu quero falar mais um pouco. Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus. O que é isso? Uma rota fácil. Era mais fácil, embora fosse o caminho mais curto. Pois disse, para que em caso de guerra, não se desanimem, voltem para o Egito. Você está vendo? Por que Deus quer que a gente passe pelo deserto? Ele diz assim, ó, assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto. Quem que fez? Deus fez. Seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho, os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Eu vou perguntar de novo, quem conduziu o povo ao deserto? Vou perguntar de novo, para você entender de uma vez por todas. Quem conduziu o povo ao deserto? Deus. Deus conduz o povo ao deserto. E aí no versículo 21 diz assim, ó, durante o dia, o Senhor ia adiante deles em uma coluna de nuvem para guiá-los no caminho, durante a noite em uma coluna de fogo para iluminá-los, assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Eu quero falar para você, se Deus conduziu você pelo deserto, pode ficar tranquilo, Ele está guiando você, Ele não te abandona no meio do deserto, de dia, de noite, seja a hora que for, o Senhor sempre vai conduzir você no meio do deserto que Ele levou você. Só que o problema, aqui nesse contexto, é que o que levaria 40 dias, demorou quanto tempo? 40 anos. O que era para ser uma estação dentro do deserto, para Deus fazer algo nesse segundo estágio de mudança, levaram 40 anos. Pensa comigo, foram 400 anos de escravos, mais de 4 gerações de hebreus que nasceram dentro da terra do Egito. Mais de 4 gerações que nasceram dentro da terra de escravidão. 400 anos de escravos subjugados. Toda a cultura hebraica, toda a cultura hebreia que eles carregavam, suas crenças, aquilo que Abraão ensinou, aquilo que Isaac ensinou, aquilo que Jacó ensinou, estavam diluídos pela cultura do Egito. Estava contaminado. Havia mais do Egito neles do que a sua própria cultura, a cultura do povo de Deus. Eles se tornaram idólatras, eles começaram a cultuar deuses do Egito, e misturaram as culturas. A cultura de escravidão, os deuses do Egito estavam contaminando o povo de Deus. E aí então Deus caminha para o deserto, por quê? Porque é no deserto que nós somos purificados, é no deserto que nós sabemos quem nós somos, é no deserto que é revelado quem nós somos. E quando eles começaram a andar pelo deserto, o Êxodo capítulo 14, versículo 10, diz assim, ó, ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que avançavam na direção deles. Está aqui na tela? Aterrorizados, clamaram ao Senhor, disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que é que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Preferimos ser escravos dos egípcios a morrer no deserto. Olha o que estava dentro do povo veio para fora no momento de deserto. Olha o que aconteceu no momento de deserto. Quem conduziu o povo no deserto? Quem conduziu o povo no deserto? Deus, não foi Moisés. E o povo estava murmurando, eu prefiro ser escravo do que passar pelo deserto. Eu prefiro voltar para o mundo, eu prefiro voltar para a minha vida de antes, do que ter que jejuar e orar e passar pelas provações que Deus tem para mim. Eu prefiro
Eu prefiro viver aquela vida boa. Tem gente que fala assim: pastor, parece que eu comecei para a igreja, a coisa piorou. É isso, irmão, é deserto. E aí a pessoa começa a ficar em dúvida: eu acho que eu prefiro voltar para aquela vida, porque eu trabalhava, eu tinha minha vida normal, eu pagava minhas contas, mas agora parece que tudo começou a andar para trás. Irmão, bem-vindo ao deserto. E esse é o segundo estágio de mudança que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. É entender a estação que você está vivendo. Você foi liberto do Egito, bem-vindo ao deserto. Levítico, capítulo 18, versículo 2, 3 e 4 diz assim: diga o seguinte aos israelitas: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito. Olha o que Deus está dizendo. Não procedam como se procede no Egito, aonde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde eu estou levando vocês. Não sigam as práticas deles, pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam aos meus estatutos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Sabe o que está acontecendo aqui? Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles tinham saído do Egito, mas o Egito ainda não tinha saído do coração deles. E eu tenho certeza, se você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Jesus Cristo te libertou do pecado, amém, queridos? Mas a segunda mudança no deserto é onde Deus tira o Egito de dentro de nós. Põe aqui para mim, por favor. Deserto é o lugar que Deus escolheu para tirar o Egito de dentro de nós. É o segundo estágio de mudança. Agora que eu fui liberto do pecado, agora eu vou entrar no deserto. E sabe o que eu acho interessante? Antes desse povo ir para o deserto, eles estavam dentro do Egito e Deus envia as 10 pragas. E na 10ª praga, vocês já sabem o que é. A morte ia invadir o Egito. E todo aquele que não sacrificasse um cordeiro sem defeito, e não pegasse o seu sangue e passasse nos umbrais da porta, a morte ia entrar e ia matar o primogênito daquela casa. E aí então Moisés dá uma ordem, Deus está mandando: sacrifica um cordeiro perfeito, pega o sangue, passa nos umbrais da porta, e você e a sua casa vai ser livre da morte. Sabe o que eu pego para mim? A morte já passou pelo Egito naquela noite, e aonde tinha o sangue do cordeiro perfeito, a morte não entrou. Deus está dizendo assim: vocês serão libertos da escravidão do Egito, serão enviados ao deserto, em direção à terra prometida. Passarão por momentos difíceis no deserto, serão expostos à morte no deserto, mas quem estiver marcado pelo sangue de Jesus, esse permanecerá intacto. Eu quero dizer para você, nessa segunda estágio de mudança, você pode até passar pelo deserto, você pode ser até encaminhado pelo deserto, mas quem se apropriou do sangue de Jesus, quem estiver marcado pelo sangue de Jesus, pode vir a estação de deserto, pode vir o tempo onde você vai ter que passar pelo deserto, mas você vai estar guardado, protegido pelo sangue de Jesus. Antes daquele povo ir para o deserto, o Deus estava ensinando: quem tiver a marca da promessa não vai viver a morte. Quem estiver marcado pela promessa pode até ir pelo deserto, mas eu vou preservar. Você vai estar caminhando em direção à terra prometida. Eu quero dizer para você nessa manhã, se você se apropriou do sangue de Jesus, você pode até por um segundo estágio de mudanças, você pode até ser encaminhado para o deserto, mas no deserto Deus te dá livramento, no deserto Deus livra você do mal, no deserto Deus te dá um escape, no deserto você encontra o oásis, no deserto Ele te alimenta, no deserto Ele supre as suas necessidades. Se você crê nessa palavra, aplauda ao Senhor, glorifica a Jesus. Oh, Jesus. Sabe por quê, queridos? Deserto é lugar de mudanças. Repita comigo: deserto
é lugar de mudanças. Mas antes de vir o deserto, o sangue de Jesus te habilita. O sangue de Jesus torna possível você viver todas as mudanças que o deserto vai gerar em você. Quem tem o sangue de Jesus, irmão, pode até passar pelo deserto, mas está guardado, protegido pelo sangue de Jesus. E aí o povo estava apavorado. Moisés precisou lembrar eles em Êxodo capítulo 14, versículo 13. Moisés respondeu o povo na hora do apavoramento, na hora que eles começaram a reclamar: o deserto, prefiro voltar para o Egito. Moisés diz assim no versículo 13, 14, versículo 13: não tenham, vocês estão aqui? Prega para você mesmo. Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque nunca mais vocês verão os egípcios que hoje vêm. A palavra de Deus para mim e para você é: no meio do deserto, no meio da escassez, talvez, no meio daquilo que você está vivendo, talvez você esteja nesse estágio de mudança, talvez a sua vida está no meio de um deserto, parece que não tem saída. A palavra de Deus para mim e para você nessa manhã é: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Por quê? Porque deserto é lugar de ser provado, irmão. Deserto é lugar de aprender a depender de Deus. Por isso que a gente tem que ir para o deserto. Deserto é lugar de transição, de processo, de passagem. Não é para sempre. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: irmão, fica calmo. O deserto não é para sempre. O deserto não é para sempre, é um lugar de passagem. Deserto é lugar de choro e de humilhação na presença do Senhor. Deserto é lugar de voltar à essência. Deserto é lugar de arrependimento. Deserto é lugar de aprendizado. Posso ouvir um amém? Amém. Sabe por que eles precisavam passar pelo deserto? Porque a terra prometida você desfruta, você não aprende. Presta atenção no que eu estou falando aqui. Por que o povo precisou passar pelo deserto? Porque lá na terra prometida é um lugar de desfrutar, não é lugar de aprender. O que você está querendo dizer, pastor? É que a gente aprende no deserto, irmão. É quando a coisa aperta que a gente aprende, não é quando desfruta. Deus, ele é muito didático. Ele sabe que quando as coisas melhoram, o que a gente faz? Fala, pecador. A gente relaxa. Quando a coisa está boa demais, quando a terra está boa demais, quando o fruto está bom demais, quando as coisas estão indo bem demais, o que a gente faz? Está errado, pastor? Não. Mas aí o que Deus tem que fazer? Manda para o deserto. Porque nós só aprendemos no deserto. A gente passa por mudanças quando a coisa aperta no deserto. Não é quando a gente está desfrutando da terra prometida. Quem que passa por mudança quando a coisa está bem, irmão? A gente só desfruta. Quando a coisa está bem, a gente só sente e curte. Eu não sei você, irmão, mas eu sou assim. Deus não tem só deserto para a sua vida, amém, queridos? Deus tem terra prometida. Mas o deserto é para nos ensinar algo. E se Deus leva o povo direto para a terra prometida, sem passar pelo deserto, eles não iam passar por mudanças necessárias para viver na terra prometida. É comprovado cientificamente que o ser humano aprende muito mais quando a coisa aperta do que quando ele só desfruta da vida. Quem já passou por isso? Dá um glória a Deus aí, vai. As maiores lições de Deus para as nossas vidas não é quando a gente estava desfrutando, não é quando a gente está viajando na praia. Esses lugares aí, se não tomar cuidado, é os lugares propícios para a gente pecar, irmão. Você sabe quais são os lugares que a gente mais aprende? É quando a coisa aperta, irmão. É quando a coisa começa a dar ruim. É quando aquilo que a gente planejava, aquilo que a gente sonhava, começa a andar para trás. E o problema não é de Deus, o problema é nós. A frustração não é problema de Deus, a frustração é problema nosso. Porque o que Deus tem para nós é deserto, mas a gente já fica querendo pular a parte do deserto, a gente começa a planejar a nossa vida. O povo de Israel pensou que ia ser assim: não, vamos sair da escravidão aqui, que tem terra prometida, você não viu aí, cara?
A terra é top, meu irmão, vamos para lá. Antes da terra prometida, existe o deserto que muda os nossos corações. Quem está entendendo essa palavra aqui? Nas dificuldades, queridos, nós nos tornamos sensíveis. Nas dificuldades, a gente chora no pé da cruz. É no deserto que nós colocamos para fora quem realmente nós somos, para Deus transformar o nosso coração. E nesse segundo estágio eu quero dizer para você, o deserto não é do diabo. Fala para a pessoa do seu lado, vai. O deserto não é do diabo. Abre rapidinho Mateus capítulo 4. Abre Mateus capítulo 4. Põe aqui para mim, por favor. Mateus 4. Olha só. Em seguida, Jesus foi levado por quem? Não, vocês estão aqui, gente? Em seguida, que tinha acabado de ser batizado. Quem já foi batizado aqui nas águas aqui? Olha só o que aconteceu. Jesus é batizado. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito à terra prometida. Em seguida, depois de ser batizado, depois de renunciar à vida de pecado, depois de dizer, eu morri para o meu velho homem, eu morri para a vida de pecado. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Ou seja, ele não foi levado pelo diabo, ele foi levado pelo Espírito, ele foi levado pelo próprio Deus. O povo de Israel também foi levado pelo próprio Deus. E aí então Jesus estava lá no deserto, e assim, por coincidência, né? O que Jesus estava fazendo nesses dias? Ele estava jejuando. E durante 40 dias, Jesus permaneceu ali no deserto. Pode passar o próximo. Aí diz assim, ó, lá no deserto, em jejum, versículo 2 diz assim. Eu não está aberto aqui, então eu tenho que esperar aqui. Versículo 2, em nome de Jesus, agora, sai, demônio da tecnologia. Vai, versículo 2, diz assim, ó. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Quem está jejuando aqui os 28 dias aí? Dá um glória aí, oh, dá um glória, irmão, oh, glória a Deus. A sua mudança chegou, irmão. Não existe mudança sem sacrifício. Não existe mudança sem deserto. Olha aí, Jesus jejuou, cara. E ele estava lá, teve fome. Pode passar, por favor. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Sabe o que está acontecendo aqui? No deserto, em jejum, o diabo vem para tentar colocar dúvida na nossa identidade. É nos momentos mais difíceis da nossa vida, irmão. É nas horas mais difíceis de deserto da nossa vida que o diabo começa a colocar dúvida no nosso coração. Será que Deus se importa com você mesmo? Será que você é filho de Deus mesmo? Será que você foi liberto mesmo do Egito? Jesus foi batizado, o céu se abriu e houve uma voz para todo mundo ouvir. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus tinha acabado de ouvir que ele era filho amado do Pai. O próximo episódio foi, agora Deus manda ele para o deserto e permite que o diabo vá lá tentar ele. É no tempo de deserto, irmão, que o diabo começa a lançar dúvida no nosso coração. É no tempo de jejum como esse que o diabo começa a colocar dúvida no seu coração. Mas eu quero declarar para aqueles que estão jejuando 28 dias, consagrando 28 dias da sua vida para viver mudanças, Deus vai revelar quem você é, e no meio desse jejum, no meio dessa consagração, você vai ouvir da voz de Deus as mudanças necessárias que você precisa enfrentar no meio do deserto, no meio da consagração de jejum. Você vai ouvir a voz de Deus falando para você, muda isso, muda aquilo, porque eu estou levando você para a terra prometida. Esse é o segundo estágio, ou seja, o deserto é de Deus. Antes de Jesus começar a pregar, irmão, antes de Jesus começar a ensinar, antes de Jesus começar a fazer milagre, para onde Jesus foi? Jesus foi para o deserto. E você está querendo aí ser usado por Deus, você está querendo pregar para as nações, você está querendo ser usado por Deus para curar pessoas, libertar pessoas, Deus vai te usar, mas antes se prepare para o seu deserto. Quem está comigo aqui essa manhã? Não é animador isso? Põe aqui para mim essa frase.
sobre essa segunda estação. Quem sobrevive às mudanças do deserto vai usufruir da terra prometida. Quem recebe isso? Quem sobrevive às mudanças do deserto vai usufruir da terra prometida. Sabe por quê, irmão? É melhor estar no deserto com Deus do que no Egito sendo escravo do diabo. Passe pelo seu deserto. Ao invés de murmurar no deserto, clame ao Senhor no deserto, e Ele tem um escape para a sua vida, em nome de Jesus. E o terceiro e último estágio de mudança: terra prometida. Você pode repetir comigo? Terra prometida. Dá um sorriso aí, irmão. Fala assim comigo, ó. Chegou a terra prometida. Você pode dar um glória a Deus? Essa terceira mudança, se eu pudesse colocar um título, põe aqui para mim, por favor, no telão. Eu diria que a terra prometida é conquistar e usufruir as promessas. Uma vez que você foi liberto do Egito, uma vez que você passou pelo deserto, Deus muda o nosso coração, Deus amadurece a gente, Deus trabalha o nosso coração, Deus muda a nossa vida. Agora nós estamos prontos para viver as promessas que Deus tem para nós. Lá em Josué capítulo 1, versículo 6. Ó, tem pregador aqui, ó. Que quer? Fala de novo. Seja forte e corajoso. Josué capítulo 1, versículo 6 diz assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Pode pôr o próximo versículo, diz assim: somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito, para que você prospere por onde quer que andar. Próximo. Não deixe de mencionar as palavras deste livro, da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Desse modo você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja o quê? Forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. A palavra de Deus para a terra prometida é: seja forte e corajoso, porque chegou o seu tempo de conquistar. A palavra de Deus é de escravo a conquistador. É o que eu profetizo sobre a sua vida nesse terceiro estágio de mudança. Chegou o estágio onde você não é mais escravo, mas chegou o estágio onde você agora é um conquistador das promessas que Deus tem para você, para sua casa e para sua família. Chegou o tempo de colher, chegou o tempo de conquistar, mas não se esqueça, olha o que Deus está dizendo para Josué: seja forte e corajoso, porque lá na terra que eu prometi para você, tem muito gigante, tem muitos desafios, mas agora que você passou pelo processo, agora que você foi liberto do Egito, agora que você passou pelo deserto, o deserto mudou você, agora você precisa de ousadia, você precisa ser forte, você precisa ser corajoso para conquistar todas as promessas que Deus tem para a sua vida. Se você tem promessa aqui nessa manhã, aplauda ao Senhor, glorifica a Jesus. Seja forte, seja corajoso, porque a terra prometida chegou. O Senhor está dizendo para Josué: passou pelo deserto, o deserto te mudou, o deserto te moldou, o seu caráter foi mudado, você agora é filho, vem desfrutar o que eu tenho para você na terra prometida. Só que não se esqueça, você vai precisar de força e coragem para conquistar as promessas que Deus tem para você. Deus fala 3 vezes aqui nesses versículos que nós lemos: seja forte e corajoso. Por que será que Deus está dizendo para ele: seja forte e corajoso? Porque ele ia precisar ser forte e corajoso. Porque toda mudança precisa do quê? De força e coragem.
Toda mudança que Deus tem para você, você precisa de força e coragem. E sabe o que eu aprendo aqui? Que até o que Deus promete tem que ser conquistado. Deus não dá nada de mão beijada para ninguém. Deus não dá nada fácil para ninguém. Até o que Deus promete tem que ser conquistado. Talvez Deus tenha promessa para você. Você já foi liberto do Egito, você já passou pelo deserto, mas as promessas não chegam. Por quê? Porque está faltando força e coragem para você conquistar aquilo que Deus tem para você. Talvez você está preso lá no deserto ainda. E Deus está falando para mim e para você nessa manhã: tenha força, tenha coragem, vai conquistar aquilo que eu tenho para você, vai viver as promessas que eu tenho para você. Chegou o ano da mudança, chegou o ano de viver o que eu tenho para você, as mudanças que eu tenho para você. E aí Deus então prometeu uma terra, mas não prometeu moleza. Pega isso aqui comigo, crente. Deus promete uma terra, mas Deus não prometeu moleza. Você está achando que vai ser moleza conquistar o que Deus tem para você? Muda isso no seu coração. Vai para esse terceiro estágio de mudança, onde você precisa abrir a sua mente, a sua visão, e entender que Ele tem promessa para você. Ele prometeu uma terra para você, mas Ele não prometeu moleza. Aproveita e fala assim: ó, irmão, para de ser mole. Fala para a pessoa do seu lado: para de ser mole. Se tem um homem perto de você, fala assim: irmão, vai lá trabalhar na obra, para de ser mole. Fala para ele aí. Fala para ele: se tem um homem perto de você, para de ser mole, vai lá trabalhar na obra, vai lá para a terra que Deus preparou para nós. Sabe por quê, irmãos? Eu sei que a gente está estourado no horário, mas vocês não, mas 10 minutinhos, quem dá 10 minutos para mim aí? 10 minutinhos. Sabe por quê, irmão? Toda promessa exige uma mudança e um posicionamento. Ninguém conquistou algo no conforto. Ninguém. Foi necessário posicionamento de guerra. Sabe o que Deus estava falando? Seja forte e corajoso. Porque para atravessar o Rio Jordão e conquistar a promessa, a terra prometida, tem muita guerra, irmão. Tem muita batalha. Então uma coisa é passar no deserto, outra coisa é quando você começa a pisar na terra prometida. Se prepare para as batalhas, se prepare para os gigantes, se prepare. É por isso que Deus está falando para ele: seja forte e corajoso, se posicione. Nada de covardia, nada de medo, porque toda mudança gera desconforto mesmo. E aí, você vai ceder? Você vai querer voltar para o deserto? Você vai querer voltar para o Egito? Sabe por quê? Tem gente preferindo morrer no deserto ou voltar para o Egito, do que se posicionar com força e coragem para conquistar a promessa. Queridos, quem tem promessa de Deus e não muda, sempre vai desejar a satisfação e o conforto mentiroso do passado. Quem tem promessa de Deus e não muda, não se expõe às mudanças, sempre vai desejar a satisfação do passado. Acho que era melhor lá. É o que o povo diz para quando os espias foram lá espiar a terra. Números capítulo 14, versículo 2 e 4 diz assim: ó: todos os israelitas queixaram-se de Moisés e Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no deserto, ou neste deserto, no Egito ou neste deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra? Só para nos deixar cair a espada? As nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Disseram uns aos outros: escolheremos um líder, voltaremos para o Egito. Olha o povo de novo, não aprendeu. E Deus está ministrando nosso coração para esse terceiro estágio. Deus tem promessa para você, mas se posiciona, seja um guerreiro. Saia da vida de escravidão, comece a ter um posicionamento de guerra, de guerreiro dentro de você, e comece a conquistar aquilo que Deus prometeu para você. E para a gente finalizar, coloca aqui para mim essa frase, por favor. Diz assim: você não vai morrer no deserto. Quem recebe isso? Deus está mudando o seu coração para cumprir as promessas que Ele tem para você. Eu quero declarar sobre esse terceiro estágio de mudança na sua vida. Chegou o tempo de conquistar. Deus está tirando pessoas aqui do deserto essa manhã.
Deus está tirando pessoas, Deus está tirando casamento, famílias do deserto. Deus está fazendo você pisar numa terra que Ele prometeu para você. Chegou o tempo de conquistar, chegou o tempo de viver as mudanças que Ele tem para você, chegou o tempo de tomar posse daquilo que Ele tem para você. Eu quero profetizar que nesse momento eu vejo Deus mudando cenários de medo aqui nessa manhã. Feche os seus olhos. Isso. Eu vejo Deus mudando os cenários de medo aqui nessa manhã. Você chegou aqui preocupado, preocupada. Você chegou aqui debaixo de um medo. Parece que as coisas não fluem, parece que as coisas não mudam. Você chegou aqui nesse domingo. Jesus está ministrando no seu coração agora. Eu estou tirando você da escravidão do Egito. Eu estou tirando você desse deserto. E eu estou plantando os seus pés na terra prometida. Seja forte e corajoso. Eu quero dar uma ordem para o seu medo agora. Bata em retirada agora em nome de Jesus. Chegou o tempo de você viver as promessas. Chegou o tempo de você viver aquilo que Deus tem para você. Chegou o tempo de pisar na terra prometida e conquistar aquilo que Deus tem para você. Eu vejo o Senhor mudando os cenários de famílias aqui. Eu vejo mudanças. Deus mudando, Deus tirando você da escravidão. Jesus levando você para uma posição de filho, filho amado do Pai. Jesus está mudando agora a sua história. Jesus está mudando o seu coração. Jesus está dizendo para você nessa manhã: eu trouxe você aqui para dizer para você que não é o fim. O tempo de deserto está acabando. O tempo de florescer está chegando. O tempo de colher das terras, da terra prometida, das promessas de Deus chegou, diz o Senhor. O Senhor está ministrando corações aqui nesta manhã. Ele está dizendo assim, ó: eu tenho visto o seu choro, diz o Senhor. Eu tenho ouvido o seu clamor, diz o Senhor. Eu tenho ouvido a voz do seu coração, diz o Senhor. E o Senhor está ministrando o seu coração nessa manhã, dizendo: não é o fim. Chegou o tempo de pisar nas promessas. Chegou o tempo de conquistar as promessas, diz o Senhor. Ele está levando você para um terceiro estágio. Ele está levando você para um terceiro estágio de mudanças. Ele está dizendo: chegou o tempo de colher. Chegou o tempo de frutificar. Chegou o tempo de se apropriar das promessas que Deus tem para você. Eu sou Oh, Jesus, filho